Olá, alunos. Aqui quem fala é o professor Ronges. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, ao nosso módulo sobre biologia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma ideia de bem-estar físico e como podemos contribuir para esse bem-estar físico. A OMC, a Organização Mundial da Saúde, em 1948, definiu a saúde como um estado de bem-estar físico, mental e social. Então, a OMC ela chega a uma conclusão que há vários eventos que contribuem para o bem-estar do ser humano e para a saúde desse ser humano. Nós sabemos que a questão mental ela é fundamental, tanto que quando nós estamos com a nossa saúde mental debilitada, alguma alteração, nós vamos observar no nosso corpo que a nossa imunidade ela fica baixa. E a partir do momento que a nossa imunidade ela fica baixa, isso vai contribuir para que o ser humano possa adquirir várias e várias doenças. Então é fundamental nós termos não só um equilíbrio do corpo, mas um equilíbrio social, um equilíbrio mental também, para que possa o nosso corpo reagir às várias doenças no mundo, fora dos vários agentes. Então, como podemos ver isso? Através, por exemplo, de uma qualidade da água, através de um saneamento básico, através de uma medicina preventiva, ou seja, são todos eventos que são fundamentais e que irão contribuir para o bem-estar do ser humano, para o bem-estar de uma determinada comunidade, de uma determinada sociedade. Dentro desse contexto, nós vamos ver uma classificação das várias doenças. Tá? Só para você ter uma ideia de como ela age no corpo do ser humano. Por exemplo, existem doenças infecciosas que são causadas por agentes patogênicos como vírus, bactérias, protozoários, vermes. Existem doenças não infecciosas que são doenças um pouco mais complexas. Por quê? Porque elas se tornam difíceis de se identificar. E aí já se torna um pouco mais complicado para se identificar esse tipo de doenças não infecciosas. Existem as doenças hereditárias, geralmente associadas à questão do código genético. Podemos dar exemplo, por exemplo, do câncer. Geralmente, quando uma pessoa é cometida de um câncer, o médico geralmente ele pergunta se existe algum caso na família. Doenças congênitas, que geralmente vêm de nascimento, tá? Então, vamos observar, são doenças, por exemplo, de má formação do corpo de uma criança, ou seja, são vários e vários eventos que podem culminar com relação a essas doenças congênitas. Nós vamos ver também doenças degenerativas, muitas delas decorrentes da velhice, por exemplo, Alzheimer seria uma delas. Nós vamos ver doenças causadas por substâncias que agridem o corpo, como por exemplo o álcool, o tabaco. Isso pode influenciar lá na frente, por exemplo, uma mulher grávida que usa o álcool, usa o tabaco, de repente pode prejudicar o feto, pode prejudicar a criança que vai nascer. E nós vamos ver também doenças causadas pela falta de alguns nutrientes, tá? São carências, por exemplo, anemia, falta de ferro na alimentação, afetando a quantidade de hemoglobina presente nos glóbulos vermelhos. Então há essas doenças causadas pela falta de nutrientes. Quando a pessoa não se alimenta adequadamente, ela não tem esses nutrientes para compor, recuperar a energia que nós perdemos no nosso dia a dia. E doenças que são as doenças do século XX, final do século XX, início do século XXI, que são as chamadas doenças mentais. E essas doenças mentais que desencadeiam várias e várias doenças no corpo do ser humano, do indivíduo. Então, basicamente, existe essa classificação de doenças e nós precisamos entender essa classificação de doenças e como elas agem no corpo, elas agem no comportamento do homem, na sociedade, enfim, e como lidar com ela e como tratar com essas várias doenças. Ok? Até a nossa próxima aula.